A indústria eletroeletrônica no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Vamos continuar antes da gente avançar um pouco na nossa estratégia aqui de abordar os assuntos mais complexos. Eu queria que o senhor me dissesse como é que foi a repercussão do governo, como é que o senhor sentiu a repercussão no governo, das propostas que o senhor levou, que de algum modo tapa buracos de uma ausência de uma política industrial do Brasil. O senhor está levando um remendo, alguma coisa para ser feita às pressas, para evitar uma desindustrialização do setor eletroeletrônico, o setor que responde por 3,5% do produto interno bruto do país, do PIB. Então, qual foi a repercussão do governo? Na reunião ontem do GAC, da qual eu participei, eu pude comentar esses temas com o ministro Fernando Pimentel e também... Que é o GAC mesmo? O GAC é o Grupo de Acompanhamento da Competitividade. Era o grupo de acompanhamento da crise que nasceu em 2009 e que depois foi transformado no Grupo de Acompanhamento da Competitividade. Ele é coordenado pelo ministro Mantega e pelo ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento dos Comércios, e também está presente nessas reuniões também o presidente do Banco Central. Nós tivemos uma reunião ontem e pudemos comentar as dificuldades que estamos vivendo, esse problema cambial terrível. O governo demonstrou que está bastante preocupado com o problema, está ciente do problema. Eu diria que o ministro Pimentel é um grande ministro que chegou e que está muito consciente desse problema. E eu diria que ele, para a indústria, chegou exatamente como alguém que tem um conhecimento muito profundo dessa nossa realidade. Isso nos deixa extremamente animado, porque ele tem sido uma pessoa de uma consciência muito grande do momento delicado que nós estamos vivendo. O ministro Mantega ouviu as nossas ponderações, ele ainda fica talvez um pouco mais refratário a determinadas posturas que nós temos, de muita preocupação, talvez contagiado, porque venha do governo anterior, que via as coisas não pela ótica que nós estamos mostrando, que é de uma valorização absurda do câmbio. Enfim, eu tenho muita expectativa, muita esperança de que realmente a presidente Dilma vá tomar medidas que vão modificar totalmente o cenário que a indústria está vivendo. O senhor falou sobre desoneração e uma das propostas da entidade é diminuir um pouco a contribuição patronal para o INSS e também para o chamado Sistema S. Até para dar equilíbrio, para ter um pouco, vamos dizer, de ética nessa proposta. Como que o senhor poderia explicar melhor essa proposta para nós? A proposta que nós fizemos é uma proposta simples. Nós temos que pensar o seguinte: quanto representa da folha de pagamento os encargos sociais pagos pelo empregador? Representa 20% que é pago para o INSS, 3% que é pago para o Sistema S. A nossa ideia é a seguinte, que esses 23%, no cálculo dos custos do produto para exportação, que ele não entre nesse custo, que ele seja retirado e seja compensado no recolhimento do INSS. Ou seja, o produto a ser exportado não terá a incidência dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, da parte relativa ao empregador. De maneira que a gente vai baixar esse percentual do INSS e do Sistema S, do recolhido ao Sistema S, somente nos produtos a serem exportados. Vai baixar do custo do produto a ser exportado. Se o produto tem alguma coisa de mão de obra, um fator mão de obra muito importante, então a exportação continuará sendo uma atividade que vai estimular a geração de empregos. E não o contrário, porque hoje, quando eu coloco encargos sociais sobre o produto que vai ser exportado, a exportação
perde a contribuição que ela poderia dar para a geração de empregos. Então a nossa ideia é que a gente retire somente da parcela a ser exportada, do custo do produto da exportação, aquela parcela que é de encargo social. Somente dessa parcela, da parcela do produto que é fabricado para o mercado interno, nós vamos continuar contribuindo com o Sistema S e com o INSS naturalmente. E qual foi a reação nesse ponto específico? Tanto do lado do Sistema S, que da CNI, como do lado do governo? Bom, o meu amigo Robson Andrade, da CNI, sem dúvida nenhuma, disse que é contra a minha proposta. Eu entendo perfeitamente, até porque eu também sou conselheiro do SES e do SENAI, entendo perfeitamente a posição dele. Mas... até frisei bem para ele, Robson, isso é só para atividade exportadora. Mas no que tange ao ministro Fernando Pimentel, ele prometeu analisar com muito cuidado, ele entendeu muito bem a nossa proposta. Eu acho que é uma proposta inteligente para um momento de crise. Ele entende que as propostas que nós estamos fazendo são propostas que visam atender um momento de crise. Eu não quero proteção. A indústria brasileira tem que ser competente. Ela não precisa de proteção como no passado existia. Nós precisamos um câmbio equilibrado, porque nós não podemos viver em desequilíbrio. Desequilíbrio a gente não suporta. Nós estamos aqui quase que com um imbróglio pré-sal, a questão há muita expectativa em relação a isso. O governo tem pressa para a exploração do petróleo da camada pré-sal. A Petrobras já deu sinais de que poderá reduzir de 65% para 35% a meta de utilização de itens e serviços nacionais na exploração das novas reservas de petróleo. Qual é a posição da ABINI sobre esse assunto? Isso é um negócio meio sério, não é não? Olha, eu já fui várias vezes bastante impertinente com o presidente Gabrielli, dizendo que eu não concordo em absolutamente nada com as suas posturas em relação a querer diminuir o conteúdo nacional de produtos nas plataformas, enfim, naquilo que a Petrobras está desenvolvendo. Por que isso? Sobre a alegação dele, de que tem pressa e que se ficar esperando o nacional não vai conseguir cumprir as metas do governo. Além do preço, que diz que é muito caro. Bom, primeiramente... 30% a mais do que na... Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ir por alguns conceitos básicos, que é o seguinte: o preço mais alto do brasileiro não é culpa da indústria nacional, é culpa do câmbio. Consertou o câmbio, acabou o problema. Consertou o câmbio, acabou o problema. O presidente Gabrielli quer agora mudar de 65% para 35% o conteúdo nacional, porque assim ele pode aproveitar o fato de que o câmbio está valorizado para comprar mais, nesse momento, aproveitar esse fato de que o câmbio está valorizado. Então, com isso, ele consegue comprar uma quantidade de equipamentos maior com menos dinheiro. Qualquer administrador sabe fazer essa conta. Pelo negócio racional está perfeito. Como o negócio racional está perfeito. Disso. Só que existe um problema que nós temos que pensar. Para que a Petrobras é estatal? Tem um país atrás disso. A Petrobras é estatal e é presidida pelo senhor Gabrielli. Por quê? Porque ela é uma empresa que visa o desenvolvimento do Brasil. E dentro do desenvolvimento do Brasil, eu acho que consta o desenvolvimento industrial como alguma coisa necessária. Claro. É política do governo desenvolvimento industrial. Então, que me desculpe o senhor Gabrielli e os prazos da Petrobras. Os prazos da Petrobras têm que ser compatíveis com o prazo da indústria brasileira, sim senhor. Porque a indústria brasileira faz parte do desenvolvimento do Brasil. Ele me desculpe, pode não gostar das minhas posições, mas eu também não gosto das dele. Você já levou essa questão com essa ênfase para o atual governo? Para a presidente Dilma? Você já teve a oportunidade eu não tive oportunidade de conversar com... Eu não tive oportunidade de conversar com a presidente Dilma sobre isso, mas acho que a presidente Dilma vai me apoiar, porque vi a presidente Dilma fazer uma colocação muito parecida com essa para o presidente Gabrielli, quando ela ainda era ministra-chefe do Gabinete Civil. E não queria que fizesse as importações das 28 plataformas que hoje estão sendo importadas, porque ela não queria fazer as importações. Eu entendo que a Petrobras só faz sentido ser do governo se for para promover o desenvolvimento nacional, promover o desenvolvimento da indústria nacional. Se não, privatiza-se a Petrobras. Do mesmo modo que o governo agiu com relação, no auge da crise, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que entraram no mercado, oferecendo mais crédito a um juro menor do que os bancos privados estavam oferecendo. Com isso, o governo quebrou o ciclo da crise, graças ao poder de comando ali da estatal na hora. Quer dizer, estatal é exatamente para tirar da crise, não é isso?
Se não, não faz muito sentido. Agora, a minha ênfase, eu não tenho dúvida que a minha ênfase, uma vez eu estando falando numa televisão, vai chegar para o presidente Gabriele. E vai chegar, possivelmente, para o presidente Dilma. E quero mais é que chegue mesmo. Por quê? Porque essa é a posição da indústria. Eu estou aqui, eles não são mais brasileiros do que eu. Podemos ter nascido em estados diferentes, mas sou tão brasileiro quanto eles. Pode ser corintiano, né? Se você é palmeirense, você pode ser corintiano. Vamos entrar um pouquinho nos computadores, na exportação, o desempenho do setor de computadores. De acordo com o levantamento da própria ABINE, o mercado de microcomputadores no Brasil deverá chegar a 16 milhões de unidades em 2011, com um crescimento de 13% sobre 2010, quando atingiu 14 milhões de unidades. Desse total, 7 milhões são de desktops e 9 milhões de notebooks. Como é que o senhor analisa a questão da indústria de computadores do Brasil? A indústria de computadores, ela é uma indústria que poderá nos ser ainda muito útil e bastante útil, justamente para alavancar e para trazer indústria de componentes aqui para o Brasil. Hoje nós já somos o terceiro maior mercado de computadores do mundo. Já fabricamos aí 13 milhões de computadores no ano passado. E nós só perdemos em mercado para a China e para os Estados Unidos. Então, o Brasil é um mercado muito considerável de computadores. Aí, quando me dizem que nós não temos mercado para trazer a indústria de componentes para cá, eu começo a rir. Se nós somos o terceiro maior mercado de computadores do mundo, se nós fabricamos 61 milhões de telefones celulares, que foi o que fabricamos o ano passado, como é que nós não temos mercado para fabricar semicondutores no Brasil? É uma falácia dizer que o Brasil não tem mercado para produzir semicondutores. Mas, de toda maneira, o que eu diria é o seguinte: eu acho que a indústria de computadores, assim como a indústria de telecomunicações, são dois fatores importantíssimos que nós temos que promover, criar todos os mecanismos possíveis para eles estarem no Brasil, de maneira que eles possam, recebendo incentivos, promoverem a vinda dos seus fornecedores para o Brasil. E aí sim nós temos um parque de fabricantes de componentes capacitado a fornecerem para o mercado local e fornecerem para muitas partes do mundo. Eu acho que a indústria de informática aqui é uma grande alavanca para o desenvolvimento nacional. Com mais as medidas que foram adotadas o ano passado, já na área de telecomunicações, privilegiando o desenvolvimento de software no Brasil, o desenvolvimento de tecnologia nacional, com uma medida provisória 495, que virou lei, mas eu não lembro o número da lei, com esse privilégio do desenvolvimento nacional, muitas empresas multinacionais vão voltar a fazer desenvolvimento no Brasil. E isso é muito importante, isso é o futuro. Novamente, a gente está conseguindo, com essas medidas, trazer novamente desenvolvimento para o nosso país. Uma questão que atinge praticamente toda a família brasileira, que é a questão dos medidores de energia elétrica. Como está a questão da troca dos medidores de energia elétrica em todo o país, no que diz respeito ao padrão escolhido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ao prazo para que seja feita a troca e a capacidade da indústria brasileira de atender esse pedido? E qual a importância disso para o país e para os consumidores? Olha, vai ser muito importante a substituição de todos os medidores. Isso vai ser muito importante, não é para a indústria, não. Isso vai ser muito importante para a avaliação da qualidade do sistema elétrico. Porque esse novo padrão de medidor eletrônico vai permitir que se faça medições, sim, da qualidade do sistema elétrico, do serviço prestado para o cliente. Esse é um ponto fundamental. Agora, quanto ao padrão, o padrão ainda não foi definido, mas ele é muito parecido, ou é praticamente o padrão industrial que nós já temos nos medidores. Então, baseado nisso, eu posso lhe dizer que, no que tange a tecnologia, felizmente a indústria domina totalmente a nova tecnologia que vai ser aplicada para os medidores industriais. E nós estamos falando de que mercado? Qual é o valor desse mercado? Vai gerar quanto de faturamento? Nós temos 10 fabricantes ou mais de medidores eletrônicos no Brasil. Nós vamos ter que substituir, se eu estou bem lembrado agora, são 65 milhões de medidores ao longo de 10 anos. Então significa um número muito representativo de medidores. O valor eu não saberia lhe dizer nesse instante. O fato é... 65 milhões de medidores. 65 milhões de medidores é o parque de medidores que vai ter que ser substituído ao longo de 10 anos. Não vai haver
nenhum grande problema para o consumidor. Essa é uma responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica. Sim, e a ABIN não vai, a ANEEL não vai recomendar a importação desses medidores. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Claro. Não haverá nenhum risco nesse sentido. Muito pelo contrário, nós estamos trabalhando muito seriamente para que essa hipótese de forma nenhuma possa ocorrer. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, deixe-nos o seu recado pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Se você quiser obter mais informações sobre a indústria de eletroeletrônicos do Brasil, entre no site da ABINE, www.abine.org.br, ABINE com 2 S. Agradecemos a entrevista e as informações prestadas pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, Humberto Barbato. Agradecemos também a participação do jornalista Davi America. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.